Olá, bons ventos, bem-vindo novamente ao programa Reset Humano, que é uma vez por semana, onde sempre compartilhando um olhar diferente para ver se dá aquela reinicializada no nosso dia a dia e nossos pensamentos. Bom, hoje eu tenho o prazer de trazer um convidado muito especial, onde se encaixa muito bem no tema, olhar ou dor. Independente de ser o dor, olhar é muito amplo. E para isso precisamos entender que quando falamos de olhar, falamos de captar imagens, antecipar um momento singular, ou seja, único, registrar experiências e se emocionar com elas. Esse é o papel do meu convidado. E nada melhor para essa conversa trazer um especialista em dar vida a cenas em fotos e filmagens. Ele é fotógrafo, produtor de conteúdo, ele é montanhista, escalador, apaixonado pela vida, especialista em documentar aprendizado e histórias ligadas a vivências com a natureza. Nasceu no Rio de Janeiro, é diretor audiovisual. As frases que ele mais compartilha: mexa-se, a vida é muito curta para você ficar parado. Ele já dirigiu algumas filmagens para a GNT, entre eles eu destaco o Medos e Mitos, aliás, que é um filme de escalada, é um outro programa que foi na Patagônia para a GNT, Viagens a Qualquer Custo. Bom, tenho o prazer de apresentar e falar com ele, com Abelardo Walsh. Seja bem-vindo, meu amigo. Espero que esteja bem, né, nesse momento de intro, né, nosso de isolamento, e muito obrigado por aceitar a participação aqui. E eu sempre falo em palestras que sempre temos que saber muito bem qual é a nossa origem, para seguir uma jornada um pouco mais confiante e segura. E a preocupação sempre com o futuro, para saber o legado que a gente pode deixar, etc. E eu te pergunto, Abel, como viver sabendo que um dia você vai morrer? Fala, Fred, prazerzaço estar aqui contigo. Cara, eu sou muito fã do seu trabalho e sou muito fã do seu podcast. Eu falo que toda pessoa aventureira sabe lidar, acho que muito melhor que uma pessoa que não tem essa aventura no DNA, né? Lidar com isso, né? De você saber que você está aqui de passagem. Então, cara, eu assim sou um cara muito bem resolvido em relação à passagem, né? Eu acredito que tudo que a gente passa aqui é uma escola, é uma provação. Então, assim, se eu puder contribuir com o meu maior amor que eu tenha ao planeta, às pessoas, eu vou tentar contribuir. Eu não penso muito, sabe? Eu acho que, assim, eu já quase morri várias vezes, Fred. Engraçado, cara, porque você começa a relembrar, cara, as coisas que você já fez, as aventuras, as loucuras que tu já fez. Eu falo, cara, eu já fiz tudo na minha vida. Tudo que eu tinha vontade de fazer na minha vida, eu já fiz. Então, cara, se eu partir agora, eu parto feliz. Parto feliz. Eu acho que é isso. E as pessoas pensam muito nisso, né, cara? Isso aqui é só um estágio de tudo que a gente tem na nossa vida inteira espiritual, né? E a pessoa só pensa nesse plano aqui. Só que, é muito maior. A nossa vida é muito maior que isso aqui. Bom, pela minha experiência de vida, eu percebo que as pessoas têm muitos medos que as travam. Isso as deixa estática, ou seja, elas não se movem em busca de vida, em busca de novas experiências. Eu, por exemplo, já me demiti sem ter emprego.
definido e também já viajei para uma expedição ou aventura só com a passagem de ida e sem tempo de volta, sem tempo de retorno. Te pergunto, quando foi a última vez que você saiu da sua zona de conforto? O medo faz bem para a pessoa, sabe? Mas você tem que saber controlar o seu medo para você não ficar na inércia. Então, é importante sentir medo e também é importante você controlar seu medo. Então, minha última vez que eu saí da zona de conforto, assim, eu sempre estou saindo da zona de conforto, mas acho que a minha última um grande desafio que eu passei foi agora. Sei lá, 15 dias antes da pandemia, eu fui contratado pela Spot Brasil para apresentar vídeos para o canal do YouTube deles. E isso para mim foi um grande desafio, sabe? Eu estava na zona de conforto, porque minha vida inteira eu fiquei por trás das câmeras, em várias funções que eu já trabalhei. Mas quando eu fui contratado pela Spot, foi que desafio. E aí, cara, eu abracei. É oportunidade, sabe? Porque eu falo o seguinte, a oportunidade bate na tua porta tão baixo e se você não conseguir escutar o batido dessa porta, cara, você deixa passar. E às vezes isso te dá uma guinada na vida que você, deixou passar e o que acontece? Não tem como saber se seria uma coisa boa ou ruim, tu tem que tentar fazer. Então eu acho que a zona de conforto é uma zona ruim. Para você não tem nenhum tipo de aprendizado ali. Você começa a ter aprendizado quando você sai da zona de conforto. Muito bom. Estava prestando atenção quando você citou desafio, né? E aceitar um desafio. O desafio, independente do tipo, desde que ele esteja na sua projeção de vida e ao seu alcance, ou na perspectiva do seu alcance, ele pode ser corporativo ou pode ser de aventura. Para mim é a mesma coisa, significa vida. Eu sei que você trabalhou em excelentes empresas e tem um olhar especial. E tenho a curiosidade de saber o que significa olhar para você através de uma filmagem. Eu acho que uma filmagem, um olhar fotográfico, um olhar documental, é muita sensibilidade que você tem, sabe? Então, e assim, é um grande desafio, porque você, às vezes, é responsável em documentar uma história belíssima e você tem um tempo de produzir aquilo, que é a gravação, que às vezes você tem um tempo muito corrido, e às vezes você também tem um tempo curto de edição, sabe? Você às vezes tem a proposta do filme, do vídeo institucional ou documentário, tantos minutos ali, e você tem que conseguir extrair o melhor da história da pessoa naquele tempo ali de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Modéstia à parte, eu consigo resumir uma boa história naquele tempo proposto. Isso eu acho que é uma coisa que eu sou bem abençoado, eu consegui extrair o melhor daquela pessoa naquele tempo. E eu falo, cara, eu sou um cara que gosta de contar histórias através da lente, né? Através da filmagem, contar a história de outras pessoas. Você, para trabalhar num ramo desse, você tem que ser um cara paciente e escutar histórias, sabe? Com certeza, muito bom. Olha, eu penso que ser um bom ouvinte na vida, às vezes simplifica tudo. Também quero saber o que você aprendeu com a filmagem outdoor que te ajuda na vida. As experiências que de alguma maneira te trouxeram um aprendizado. A vida outdoor é um caminho sem volta. Eu falo que é um caminho sem volta. Você, quando é mordido pelo bichinho da natureza, você não quer mais outra coisa. Sempre trabalhei com filmagem, mas depois, e sempre fui do mundo outdoor. Sempre tive essa vivência ao ar livre, desde criança, sei lá, com 5, 6 anos de idade. Já acampava com a minha mãe. Minha mãe tinha um terreno na região dos Lagos do Rio de Janeiro,
E nunca construiu nada lá. Minha mãe comprou terreno com dificuldade de construir alguma coisa e ficou lá parado. E aí um dia ela falou, vamos lá acampar, passar o carnaval lá. Foi uma vivência outdoor, eu tava no gramado, ali no terreno, e foi uma coisa inesquecível para mim. Então, assim, eu tenho essa vivência toda. Mas a partir do momento que eu comecei a filmar, você abre, aumenta a sensibilidade, sabe? Porque você consegue... Primeiro, você consegue escutar a natureza, né, cara? Com muito mais profundo, sabe? Você consegue escutar todas as nuances do som da natureza, o silêncio da natureza, sabe? Aquele silêncio, os barulhinhos. Depois que eu comecei a filmar, eu comecei a apreciar ainda mais todos esses momentos pequenos. Assim, ainda mais esses momentos pequenos, uma borboleta voando, uma formiga carregando uma folha, o peso da folha em relação à formiga. E filmar isso para mim é incrível. Então, conseguir tá no momento certo e tá no momento certo, na hora certa, e fazer aquela filmagem, cara, que dali para mim é ganhar na Mega Sena para mim. Quando, consigo pegar uma imagem assim extraordinária, cara, fico depois revendo a imagem na ilha de edição. Assim, uma coisa também que eu aprendi é fazer uma logística, sabe? Você tem que ter uma logística muito boa para filmar na natureza. Porque eu falo assim, apesar de ser lindo, é um ambiente hostil. Você tem que ter todo um conhecimento de, sei lá, primeiros socorros, saber que horas vai nascer o sol, que horas vai se pôr, saber se safar de qualquer coisa que tá ali passando na tua frente. Então, e você tá com equipamento caro, pensando no depois, você planejar todo antes, e quando você chega no lugar, você tá ali planejando depois. Acho que é isso, sensibilidade e saber organizar uma expedição melhor. Como você percebeu que tinha um olhar diferente? Que a sua motivação era capturar momentos outdoor, na montanha, numa escalada? Resgatando o meu passado, Fred, eu acho assim, eu sempre tive esse olhar fotográfico, né? Então, eu sempre gostei de ter uma câmera. Eu tinha câmera na época de filme e eu ficava tirando foto. Eu anotava no papel, olha que louco, eu anotava no papel o diafragma que eu estava usando, a velocidade, o ISO. E eu tirava foto, e aí eu botava assim, foto 1, diafragma tal, tal, tal. Porque não era igual hoje, né? Que você tem uma câmera digital, que é muito mais fácil de você saber se errou ou acertou. E eu mandava revelar o filme e muita foto zoada, né? Muita foto ruim. Então eu tenho esse olhar fotográfico desde adolescente, sei lá, criança, não sei. Assim, acho que desde, sei lá, uns 12 anos de idade eu já tinha uma câmera. E aí, esse olhar fotográfico em relação à natureza começou a aflorar quando eu comecei a fazer minhas viagens de aventura, que eu sempre fiz viagem de aventura com a minha esposa. Fui para Ilha Grande, aí eu fiz uma filmagem com o pessoal lá, com meus amigos. O pessoal, cara, que filmagem maneira que tu fez, que edição. Isso foi em 2007, eu acho, sei lá. E aí eu fui fazendo outra viagem, aí fiz outra. Aí até que eu fiz uma viagem para Natal, cara. Eu fiquei lá 5 ou 6 dias e a gente rodou literalmente 1000 quilômetros em 6 dias. Quando eu cheguei no Rio, eu editei um vídeo de Natal que ficou incrível. E aí quando eu mostrei para meus amigos da TV, os caras falaram assim, você podia vender isso pra prefeitura de Natal, cara. Tá um vídeo que vende a cidade, vende todo o estado, cara. Você mandou, você tá falando sério? E eram profissionais de edição, profissionais cinegrafistas. E aquilo dali despertou. Eu falei, cara, beleza, eu tenho um olhar diferenciado para captar aquela emoção. Você consegue sincronizar, botar no ritmo da música a ação. Isso é difícil. As pessoas geralmente não conseguem ter essa sensibilidade. Porque eu trabalhei muitos anos como DJ. Então eu tenho a música tá comigo, né? Aí ele, então deve ser isso e tal. E aí isso despertou. E aí eu comecei a editar mais, a filmar mais viagens, mais trilhas. Eu comecei a fazer o Dicas de Trekking, que foi em 2016, que é o canal no YouTube que eu falo de trilha. E ali foi uma verdadeira escola para mim, para eu começar a realmente filmar. Por que eu fazia na minha produtora, a Walsh TV?
eu sempre contratava cinegrafista, contratava diretor de fotografia, que é o cara que faz toda essa filmagem, né? Ele faz todo o setup da luz. Mas eu não tinha a habilidade de filmar assim, sabe? Então, quando eu comecei o Dica de Trekking, foi realmente uma escola para mim, porque eu vi o que dava errado, o que dava certo, e ali foi onde eu comecei a aprimorar a minha filmagem outdoor. Foi junto com o Dica de Trekking, eu comecei a escalar e filmar. O olhar, né, que você citou, eu sempre falo que é a sua visão de mundo. É a porta de entrada para o mundo. E com ele você constrói o seu mundo e o seu aprendizado. A descoberta do olhar, somado à tua experiência DJ, sem dúvida, te deu características que resultaram no aprimoramento do teu olhar. Parabéns. Abel, queria saber de você como você contribui com a humanidade. Ó, eu comento o seguinte, que as pessoas têm uma visão de melhorar a humanidade, é você fazer várias coisas em prol do meio ambiente e tal. Mas não é só isso não, sabe? Acho que você conseguir passar valores éticos, sabe? Valores que você acha que estão corretos na tua cabeça ali, pro seu filho, pro seu irmão, pra sua mãe, pros teus amigos. Você já está literalmente mudando a humanidade. Então, os valores. E uma coisa que hoje em dia a gente está perdendo um pouquinho disso, né? Valores. Isso seria um principal. Mas assim, aí eu vou além disso, né? Não é só valores. Para mim, eu contribuo com o meu canal no YouTube. Então, eu falo de meio ambiente, estou sempre engajado. E eu falo, quando você começa você tá ali colaborando para um mundo melhor, você atrai pessoas boas ao seu lado, sabe? Eu falo que é a corrente do bem. E nessa linha, você só colhe coisa boa. Então, fiquei até emocionado. Cara, acho que é isso, Fred. É muita coisa, mano, que passa na cabeça. E aí, voltando, a partir do momento que você divulga também vida ao ar livre, você está contribuindo com uma sociedade melhor. Porque hoje em dia é muito consumismo. Você está muito ligado a shopping, trocar de carro. A partir do momento que você começa a lutar contra isso, você já está literalmente tentando mudar a sociedade. E eu falo, até uma frase de um amigo, que querem que você troque de carro, troque de televisão todo ano. Então, essa pessoa, essa empresa, que vai te transformar numa pessoa consumista. Transformar a humanidade, cara. As pessoas pensam em você fazer vários tipos de coisas em prol do meio ambiente. Para você mudar a sociedade, é você tentar passar seus valores para as pessoas próximas que estão contigo, sabe? Teus filhos, tua esposa, teus amigos, tua mãe, teu pai. Então, a partir do momento que você consegue passar esses valores e consegue transformar a pessoa que está ao teu redor, eu acho que isso aí você literalmente é uma grande ferramenta assim, para mudar a humanidade. Sempre falo que se nascemos na Mãe Terra, temos a obrigação de cuidá-la e realizar coisas que contribuam com a humanidade para melhorá-la é para sempre e pensando sempre nas próximas gerações. Isso é um papel incondicional do ser humano que vive na Terra, na minha opinião. A vida nos apresenta sempre boas surpresas ruins, e isso faz parte. Eu entendo que isso faz parte da nossa jornada. Queria saber que pessoa teve o maior impacto na sua vida, ou seja, que foi um divisor de águas para você. Se foi positiva ou negativa, por quê?
Pô, Fred, eu acho que assim, não teve uma pessoa em si, sabe? Na minha vida. Eu sou um cara que absorvo muitos conhecimentos de pessoas ao meu redor. Que eu recebi de um colega de trabalho que eu nunca mais vi na minha vida. E ele falou o seguinte pra mim: eu trabalhava postalando telefone, foi tipo um dos meus primeiros empregos. Eu ia na casa dos outros, eu tratava todo mundo de igual para igual, sabe? E aí o cara no final do segundo mês de trabalho, o cara falou assim: incrível, cara, como você trata o porteiro da mesma forma que trata o assinante lá que está contratando a linha telefônica. Então, eu já cansei de escutar histórias de pessoas que você às vezes não pensa que não tem nada para acrescentar, mas sempre tem um conhecimento ali para você adquirir. Então, eu não menosprezo ninguém, porque uma roda de conversa, você tomando café da manhã numa padaria, você pode ter um insight que pode mudar a tua vida, você pode ter uma ideia ali que literalmente vai surgir uma coisa para o futuro. Então, eu fui moldado com várias pessoas ao redor, sabe? Mas se eu pudesse descrever algumas pessoas, cara, eu falaria meu tio. É uma pessoa que me ajudou muito nessa vivência outdoor, né? E aí a gente acampava, ele me levava para acampar no quintal, no meio do mato. Era o quintal, mas era no meio do mato. E, pô, sei lá, com 8 anos, 9 anos de idade, me levando para acampar no quintal. Então ele foi realmente um cara que contribuiu muito para a minha personalidade. Minha mãe, meu pai, pessoas de grandes valores, sabe? Passaram grandes valores. E minha esposa é uma guerreira que sempre esteve ali comigo, junto, aprendi muito com ela. Principais amigos também. Então, não teria uma pessoa que eu pudesse, sabe, elencar, assim, botar no pedestal. São várias pessoas e até a pessoa que passou na minha vida, que não foi uma boa passagem, eu tiro como aprendizado. Então até o lado ruim dessas passagens eu levo como aprendizado. Então, pô, é só coisa boa. Sim, valorizar cada momento da vida e valorizar pessoas. Você me fez lembrar de uma pessoa que faz muita diferença no meu dia a dia aqui perto de onde eu moro. Às vezes eu vou à farmácia e me deparo com essa pessoa. Ele é uma pessoa que ajuda a orientar a estacionar os carros. Mas olha, tem um sorriso tão bonito, tem um sorriso com uma energia tão bacana. E contamina tanto, e percebo que não só me contamina, mas contamina outras pessoas, que às vezes eu passo na porta da farmácia só para ganhar o dia. Ver um sorriso tão contagiante, tão energético, tão bom. E isso eu levo como um mantra da gente estar sempre fazendo o melhor possível para o próximo. É isso. O que mais te decepciona e inspira no ser humano, que eu chamo de sapiens, humano sapiens? Pra mim, cara, o que mais decepciona no ser humano é a individualidade. Acho que isso aí, pra mim, é o ponto que tá lá no topo da pirâmide. E é um ponto que é muito prejudicial para a sociedade, sabe? A partir do momento que a pessoa pensa que está sozinha no mundo, essa pessoa não contribui com nada ao seu redor. Então, eu acho que isso para mim literalmente tira meu humor. E a gente está vivendo um momento muito, muito assim, né? De as pessoas individualistas pensando só em si. As pessoas também não pensam, não pensam que a gente está no planeta, que a gente tem uma casa para cuidar, que é o nosso planeta. Sabe, querem coisas fáceis, sabe? Sei lá, um exemplo bobo, tem uma lixeira a 50 metros do cara e o cara, pô, não tem ânimo para jogar o lixo na lixeira. Às vezes o cara tá do lado da lixeira.
individualismo e essa falta de educação, sabe? Literalmente isso. Falta de educação é a palavra que eu posso descrever, é isso. Falta de educação. E assim, a falta de educação não é só ambiental. É falta de educação de você chegar, entrar no ônibus e não dar bom dia pro cara. Ou então quando você dá bom dia pro cara, o cara não te dá bom dia. Porra, como é que pode, mano? Então acho que é isso. O que você faz para reativar, reinicializar a sua mente? Ou seja, resetar a sua mente? Eu falo que eu preciso ter esses estímulos em ambientes naturais para realmente eu resetar minha mente, sabe? Porque eu falo que é o seguinte, cara, é como se fosse um HD, né? Como se fosse um computador a tua mente. Então, quando você começa a encher de coisa ali e tal, de sentimentos, afazeres diários que você tem que produzir, você fica com o HD cheio. Então, você tem que literalmente dar um boot ali, né? Eu acho que o contato com a natureza, pra mim, a escalada literalmente dá um boot geral na minha cabeça, cara. E eu sou uma pessoa que eu tenho um déficit de atenção, eu não consigo prestar atenção nas coisas, assim, é difícil, sabe? Eu parar e ficar, sei lá, lendo um livro por mais de 1 hora. Ou então, fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu não consigo. Então, a escalada, pra mim, é uma ferramenta, assim, fundamental para eu ter mais insight de ideias. Eu sei que você é escalador e montanhista e nessa pergunta gostaria de saber quais as transformações que a montanha te acrescentou para a tua vida através de suas filmagens. A escalada, depois que eu descobri a escalada, eu pratico montanhismo há 30 anos, mas depois que eu descobri a escalada em 2016 para cá, eu literalmente sou uma outra pessoa. Como a parada te mantém no foco, você, quando tá escalando, tá literalmente num estado de nirvana, cara. Então, todo esse déficit de atenção que eu tenho, quando tô na escalada, eu não escuto o pássaro que tá do meu lado, um passarinho cantando, não escuto, sabe? Então, essa ferramenta que a escalada te traz, de você conseguir entender que você precisa ter um foco, realmente mudou minha vida. A escalada, eu indico para qualquer pessoa, cara. Eu acho que a escalada e a própria prática do trekking traz muita coisa boa para a vida, sabe? Porque eu posso falar que essa pandemia eu tô tirando razoavelmente bem por causa do montanhismo, sabe? Resiliência, de você colocar um foco e manter aquele foco, sabe? Então, se eu não tivesse o montanhismo na minha vida, eu acho que essa pandemia seria bem, bem dura para mim. Na escalada, 2 riscos. Então, eu tenho um risco de me machucar na escalada, eu tenho um risco de machucar os outros que estão abaixo de mim com os equipamentos que eu posso deixar cair. Então, cara, assim, você tem que ter literalmente uma mente muito controlada quando você está filmando em escalada. E eu falo, cara, que você pode realmente... uma lente pesa 1,5 kg, uma lente. Você troca uma lente dessa assim no meio da montanha, a lente mais a câmera pesa uns 5 kg, 4 kg. Então, você está a 50 metros acima da pessoa e você troca uma lente dessa e deixa cair, cara, você pode matar literalmente a pessoa. O que eu posso trazer para minha vida, a escalada e a filmagem? Cara, eu posso falar que é gerenciamento de pessoas, sabe? Então, muito cinegrafista tem esse espírito aventureiro de se arriscar. Não só o pessoal de aventura, o pessoal que filma outdoor. Todo cinegrafista, o cara já subiu em muro, já subiu na laje de uma casa para filmar, fazer uma tomada de cima, já subiu numa árvore. O cara já se pendurou para fora do helicóptero, como eu já trabalhei com um cara assim. O cara ficou na cadeirinha e ficou para fora do helicóptero, na época que não existia drone. Então, os cinegrafistas já têm esse espírito aventureiro. E aí você, como gerenciador da equipe, você tem que dosar isso. Porque pode acontecer um acidente. Que eu posso usar isso em qualquer lugar, em qualquer trabalho que eu esteja.
eu posso gerenciar uma equipe muito melhor que antes de escalar. Prestando atenção na sua resposta, você citou foco. E me fez lembrar imediatamente de um treinamento que dou às vezes para pessoas em empresas. E lembrei de um específico, onde eu falava para pessoas que tinham um perfil multifuncional, né? E também tinham esse papel na empresa. E o dilema era: posso ser eficiente tendo multitarefas? E eu sempre disse: pode, desde que seja um por vez. Você pode ocupar várias funções e ser ótimo em todas, desde que, quando você está fazendo uma tarefa, você foque e se concentre nela. Isso traçando um paralelo de quando você está escalando. Muito legal, muito legal. O que mais te preocupa no futuro da humanidade, Walsh? O que mais me preocupa no futuro da humanidade, que é aquilo que eu já falei nesse podcast, um individualista, pessoa individualista, e isso ser uma coisa propagadora, sabe? De ter mais gente no planeta individualista. Isso é muito mal. Pra gente que vive em sociedade, isso é muito ruim. Então, cara, eu acho que assim, a pessoa perder a essência, saca? De não ter uma ética, não ter ali uma diretriz de vida. Então, cara, eu acho que isso me preocupa muito, de você estar numa sociedade que você se sente estranho nela. Excelente tua frase. Sociedade onde você se sente estranho. Me lembrou uma outra frase de um amigo meu que fala, que é montanhista. Ele diz que é difícil você conviver numa sociedade que está contaminada com pensamentos tóxicos ou doentes. Estamos chegando na última pergunta, depois de um bate-papo excelente com Abelardo Walsh, que eu chamo de Abel de maneira muito pessoal, um grande amigo. E nessa última pergunta, eu queria te perguntar se você pudesse dar um conselho ou um conhecimento, um grande conhecimento na mente da humanidade, qual seria? Qual conselho você daria? Pô, Fred, eu tô muito feliz aqui de estar contigo. E se eu pudesse dar um conselho pra pessoa que tá escutando a gente aqui, cara, não deixa a vida passar, sabe? Confie na sua trajetória, cara. Você tem... Cara, a gente, como ser humano, a gente tem um poder infinito. E as pessoas, às vezes, não têm essa noção, sabe? Eu vou dar só um exemplo. Eu, quando fui fazer a Serra Fina pela primeira vez, eu nunca tinha feito, eu fui guiando 2 amigos da Bahia e eu fiz a vista. Então, para a pessoa que não está escutando, que não sabe o que é a vista, é ir guiar sem nunca ter ido. Eu me preparando, que é uma travessia mais difícil do Brasil, eu estava me preparando e faltando 1 mês e pouco, sei lá, 2 meses, cara, eu tive um problema no meu ombro, que era para operar, mas eu não acabei não operando, e um rompimento num tendão. E aí o fisioterapeuta, que é um grande amigo de infância meu, e o cara só cuida de atleta, ele me botou para cima, cara. Eu não imaginava um negócio desse, que ele falou. Eu falei assim para ele: porra, eu não vou conseguir fazer Serra Fina. Eu não consigo movimentar o ombro. Como é que eu vou fazer a Serra Fina sem movimentar o braço, sabe? Eu não podia botar o braço para cima. E aí ele falou assim: não, tu vai fazer. Você, cara, como ser humano, consegue qualquer coisa. Eu falei: cara, mas tu tá maluco, cara. Pô, como é que eu vou botar a mochila nas costas, mano? Aí ele falou: ó, a gente tem 2 meses. Se você fizer tudo que eu vou falar pra você fazer, além daqui do consultório, você fazer coisa fora do consultório, você vai fazer essa Serra Fina. Eu falei: pô, mas e a mochila? Isso aqui... Pô, eu tava com a mochila de 20 quilos. Ele falou assim: cara, você
Você não tá indo de graça, você não tá guiando teus amigos de graça? O pagamento vai ser o quê? Os caras colocarem a mochila nas tuas costas e tirar. Aí eu parei assim, cara. Aí liguei pros caras e falei assim, irmão, é isso, ó, tô com uma lesão aqui, 1 centímetro de ruptura no tendão aqui, do ombro, e uma tendinose. Cara, cara, eu preciso da ajuda de vocês. Vocês vão ter que colocar a mochila nas minhas costas e tirar toda hora. Não, tô contigo. Pô, Fred, tu tem noção disso? Eu fiquei 4 dias, os caras colocando a mochila e tirando a mochila das minhas costas. Cara, é incrível a parada. Assim, é um poder mental que o cara conseguiu, o fisioterapeuta, o Alex Ronsek, ele conseguiu me colocar no... Sabe, ele deu uma injeção de ânimo pra mim que eu não tava com essa injeção. Então, cara, se eu pudesse resumir, cara, se eu pudesse dar essa dica, cara, acredite no seu potencial, cara. Eu fiz a trilha toda. Hoje em dia é o vídeo mais visto no YouTube da Serra Fina, o vídeo do meu canal, a Serra Fina, o guia completo. Então, assim, cara, confie no seu potencial. A gente tem um poder muito maior que a gente imagina, cara. Para mim, determinação, atitude e colaboração é o que nos leva em busca do futuro. Então é impossível você ficar fora disso. Pô, Fred, ó, agradecer muito esse bate-papo incrível, cara, incrível mesmo. Ó, pode contar sempre comigo, cara. Ó, pessoal que tá escutando a gente, um grande abraço. Confie no seu potencial, cara. A gente tem muito poder para ir longe. Valeu, cara, um abraço. Ó, tudo de bom, irmão. Bons ventos. Meu querido Abel, olha, muito obrigado pela sua participação. Fiquei muito feliz com esse bate-papo. E, bom, estou à tua disposição sempre. É muito bom aprender com pessoas. E um dos objetivos do Reset Humano é exatamente esse. Compartilhar conhecimento, aprendizado. E, principalmente, muitos aprendizados são únicos, são individuais. Mas quando multiplicado, conseguimos pegar como referência e até se inspirar em algumas coisas. Então, obrigado, muito obrigado. Também, quem está ouvindo, eu convido a seguirem o Dicas de Trekking do Abelardo Walsh, que fica no YouTube. E se puder seguir, vai conseguir bastante conhecimento. Então, quero me despedir, quero agradecer a vocês que se dispuseram a ouvir até o final. E se puder multiplicar o Reset Humano, agradeço. E me sigam no próprio Reset Humano no Instagram. Se chama Reset Humano. Muito obrigado, uma excelente semana e bons ventos. Até a próxima.